Sorria, acredite, a vida é bela, apesar dos percalços, apesar das dificuldades. Aquele filme, A Vida é Bela, ensina muito sobre isso. No meio de um campo de concentração, um pai que luta para manter o sorriso do seu filho, quando a morte é iminente. Queridos, se nós não aprendemos a nos alegrar, a sorrir e às vezes a rir da própria desgraça, nós nunca experimentaremos tudo aquilo que Deus tem para a gente. Hoje Deus tem uma palavra para você, uma palavra forte, incisiva, vai mexer com você. Não sai daí, porque hoje Deus tem uma palavra para você. E no final do programa, uma palavra direta. Vou fazer um comentário sobre a mudança de ministério no governo federal. O presidente da República, Temer, ele fez algumas mudanças agora e ele mudou o ministro da Justiça. E eu gostaria de conversar com você sobre isso. O que isso tem a ver com a gente? É muito importante pensar nisso. Não sai daí, tá bom? Já volto e eu tenho uma palavra para você. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Muitos creram, só creram? Só creram? E se? Tem um detalhe importante aqui. Tem muita gente que crê, mas não quer converter. Aqui hoje tem gente que crê em tudo que eu estou pregando, só não se converteu em função do que eu estou pregando. Acredita aqui, não acredita aqui. Tem 30 centímetros aí, ó, que é a diferença, se está aqui ou se está aqui. Queridos, quando a gente lê no dicionário, a palavra conversão tem a seguinte definição, câmeras em mim: a ação ou efeito de converter ou converter-se, quando uma coisa passa a ser outra. Transformação, a ação de alterar e ou modificar um sentido, caminho e direção. A definição de conversão aqui é transformação, mudança. Era lagarta, virou borboleta. Agora, quando a gente lê no dicionário a palavra conversão, continua tendo uma outra explicação, presta atenção. Conversão é ação ou efeito de mudar de religião, entre parênteses, opinião, ponto de vista, hábitos, costumes, etc. No mesmo dicionário que diz que conversão é transformação, mudança, diz que é também conversão, mudar de religião. E é esse o conceito que prevalece hoje. Eu era adepto de bruxaria, agora eu sou evangélico. Eu era budista, agora eu sou evangélico. Eu era shitaoísta e agora eu sou evangélico. Eu era Estado Islâmico e agora eu sou evangélico. Então, para muita gente, isso é o quê? Conversão. Queridos irmãos, essa definição é fraca. Fraca. Eu quero explicar uma coisa para você. Eu não prego igreja batista, não. Eu não prego igreja evangélica, não. Até porque eu tenho muita reticência com muita coisa que se diz evangélica. Nós pregamos uma pessoa. Nós pregamos acerca de Jesus. Ele é que muda a nossa história. Ele é que muda o nosso coração. Ele é que muda a nossa mente. Ele é que muda nossos valores.
Ele é que transforma nossas inclinações carnais em sede por justiça. Ele é que muda nosso ímpeto egocêntrico em generosidade incontrolável. Ele é que nos faz ter as lentes da sabedoria para a leitura dos momentos difíceis. Ele é que nos transforma em perdoadores incondicionais e vorazes, adeptos da reconciliação. Ele é que faz um homem sem amor se apaixonar novamente pela mãe dos seus filhos. Ele é que faz um vício incontrolável ser motivo de náusea. Ele é que nos faz ter esperança quando a porta da saída parece trancada por centenas de cadeados robustos sem chave. Ele é Jesus, agente da conversão, agente da minha, da sua, da nossa transformação. Aleluia! É Ele, é Ele. Meus amados irmãos, tem noção do que significa uma conversão? Você tem noção do que significa ser convertido? Irmão, conversão, tem uma palavra que define bem conversão, sabe qual é? Milagre. Uma conversão é um milagre, sabe por quê? Porque tudo conspira contra a conversão. Se não vejamos o materialismo, você vale pelo que você tem, então você esquece de Deus para ter, você esquece pessoas para ter, você esquece valores para ter, você esquece do ensino da sua avó e da sua mãe para ter, você esquece da ética para ter. A conversão não aceita isso. Você gosta da igreja porque aqui é um lugar legal, gente legal, um ambiente gostoso, ou você está aqui porque você ama a Deus, você quer servir a Deus, você quer viver para Ele, você compreende que Ele morreu numa cruz através do Filho dEle, e o Filho dEle morreu por você, e o Filho dEle tem expectativas de te usar para o louvor da glória de Deus, e para fazer algo tremendo nesse mundo, e para influenciar o máximo de gente, para conhecer o amor de Deus. Você vive isso ou não? Você é apaixonado por Deus ou não? Você é grato a Deus? Conversão, a mão não estará com você se você somente frequentar culto. Conversão é milagre. Você é convertido? Seja o milagre. Seja um milagre na tua rua, seja um milagre no teu trabalho, seja um milagre para as famílias que convivem com você, que estão se perdendo, seja um milagre para o filho de alguém que está precisando de ajuda, seja um milagre, seja um pai número 2, às vezes o pai fala, o filho não ouve, vem você e ajuda, ouve teu pai, filho, ouve teu pai, porque as consequências de não ouvir o pai é muito ruim, ouve teu pai, você chega e ajuda como um amigo, às vezes alguém vai fazer isso pelo teu filho amanhã. Você está circunscrito ao propósito de Deus? Até sua pressão pode ter propósito de Deus, meu querido. Até a tua luta pode ter propósito de Deus. A tua luta de hoje é um livro que você escreve amanhã, é um testemunho que você dá amanhã, é uma música que você escreve amanhã, é uma palavra que você dá amanhã, é um ministério que você abre amanhã. Até a tua pressão pode ter propósito de Deus por trás dela. Portanto, não rasgue o seu bilhete da esperança, porque Deus vai te sortear na hora certa. Ele está na tua pressão com um propósito dele. Meus amados e queridos irmãos, coisa linda. Mas quando que o Espírito Santo nos concede? Quando a mão de Deus sobre nós, quando conscientemente falamos do que lutamos para viver, quando conscientemente falamos, não de um discurso, não de uma decoreba, quando conscientemente falamos do que lutamos para viver. Pastor, do que lutamos ou do que vivemos? Do que lutamos, porque nem sempre conseguimos viver o que lutamos para viver. Somos falhos, lutamos e fracassamos, lutamos e eu errei, lutamos e digo, puxa, fracassei de novo, pequei de novo, errei de novo. Deus tem misericórdia. A gente não se satisfaz com aquilo, a gente não quer aquilo, mas falamos. Falamos o que não deveríamos, pensamos o que não deveríamos, agimos como não deveríamos, reagimos como não deveríamos, e a gente se arrepende, que não é o que a gente quer, mas está acontecendo. Meus amados irmãos, o desafio da gente é imitar Cristo, não é imitar Josué.
não é imitar Nádia, não é imitar João, Pedro, Maria, não. O desafio da gente é imitar Jesus. Se alguém aqui na igreja não foi bem o que você imaginava, errou com você, ei, que tal você dar um tempo, descansar um pouquinho a sua mente, não entrar num problema maior, não perder a sua esperança e pedir a Deus para abençoar essa pessoa. E Deus pode abençoar, daqui a pouco Ele muda. Agora você desistiu da igreja, desistiu da fé, desistiu de Deus, que teve um problema com alguém, ei, é muita criancice, é muito pequeno isso. Numa igreja séria, dedicada a Deus como é a sua, a Bíblia nunca diz que conseguiríamos a perfeição, mas ela define o parâmetro a ser buscado. Temos que imitar a Cristo e pensar em meu lugar o que Cristo faria nesse negócio, o que Cristo faria nesse namoro, o que Cristo faria nesse casamento, o que Cristo faria no relacionamento com meu pai, o que Cristo faria no meu relacionamento com meu filho, o que Cristo faria no meu relacionamento com as pessoas, o que Cristo faria diante desse convite para uma boate, o que Cristo faria diante desse convite para ir tomar uma cerveja lá no Olegário Maciel, o que Cristo faria diante desse desafio de ir lá para uma festa assim, tal, o que Cristo faria. Seja imitador de Cristo, você nunca vai se arrepender do que não faz. Por isso eu quero convidar a igreja a curvar sua cabeça agora. Eu quero perguntar se tem alguém aqui nesta manhã que está dizendo assim: eu quero, pastor, eu quero Jesus como rei da minha vida, porque eu quero a mão de Deus sobre a minha vida, eu quero me converter de verdade. Eu queria pedir que a igreja orasse 3 minutos, eu vou fazer isso aqui e vou encerrar o culto. Ore, meu irmão, ore pela sua vida. Talvez você seja um filiado, mas não é um convertido. Talvez você venha nessa igreja e goste da igreja, mas você não ama Jesus. Tem alguém que hoje que quer se converter de verdade, entregar a vida a Jesus, pedir perdão dos seus pecados, mudar a sua história, dizer: Jesus vai ser do seu jeito, não do meu. Quem aqui quer hoje esquecer um pouco dos seus propósitos pessoais e ver os propósitos de Deus para a sua vida? Quem é que hoje quer fazer alguma coisa de amor, profundo amor, não apenas pelo filho, pela mulher, por aqueles que têm o seu sangue, mas por pessoas que talvez você nem conheça, mas você quer levá-los a conhecer o amor de Deus? Quantos aqui? O início de tudo é você se converter de verdade. Conversão não é mudança de religião, conversão é mudança no coração, é Jesus no coração. Onde você estiver agora, repete comigo a sua oração. Se você quer hoje começar uma nova vida com Jesus, repete comigo: Santo Deus, eu quero hoje pedir perdão dos meus pecados. Eu quero começar uma nova vida com Jesus. Eu quero que Ele mude a minha história. Quero que Ele perdoe os meus pecados. Santo Deus, faz algo novo na minha vida. Começa tudo do zero hoje. O que eu fiz de errado, eu quero que teu sangue me lave agora, lave todo o meu pecado daqui para trás. E eu quero que o teu poder me ajude daqui para frente. Eu me entrego a Jesus, eu me rendo a Jesus, eu me converto a Jesus de todo o coração. Eu me reconcilio de Jesus, com Jesus, eu que me afastei. Em nome de Jesus, amém. Estamos chegando ao fim de mais um programa Tempo de Atitude, programa da Igreja Batista Atitude. E você vai ver um comercial agora falando sobre a nossa conferência Atitude Brasil. Querido, você não pode perder essa conferência. Vai mudar a sua vida. Essa conferência vai te ensinar muito sobre liderança em tudo na vida, na família, em casa, no trabalho, no ministério. É uma revolução que Deus pode fazer na sua vida a partir dessa conferência. Portanto, não sai daí, assista agora esse comercial. Querido, eu queria chamar você que é servo de Jesus para estar na segunda conferência Atitude Brasil. Essa conferência, ela é revolucionária. Grandes nomes do meio evangélico estarão aqui falando. Não estou falando de gente que simplesmente tenta ensinar os outros e não fez. De gente que tem discurso, mas não tem prática. Não. Estou falando de grandes líderes do Brasil. Estou falando do pastor Sandro, que é o líder da Igreja da Paz, lá de Fortaleza.
Hoje, são mais de 120 igrejas em todo o Ceará, em apenas 13 anos de trabalho. É uma coisa impressionante. Ele, junto com o pastor Eibe Huber, fizeram essa obra lá. Coisa linda, tremenda. Estará conosco também Paulo Mazzoni, um homem que tem uma igreja enorme em Belo Horizonte. Hoje são mais de 3.000 células que ele tem lá. Tem treinado milhares de pastores pelo Brasil e pelo mundo. Paulo Mazzoni vai estar aqui. Vai estar conosco também o pastor Celso Martinez, um homem com mais de 40 anos de vida ministerial na mesma cidade. E agora ele pega uma igreja histórica e faz uma transição, dá uma nova roupagem, uma nova visão para a igreja. Uma coisa impressionante o que Deus está fazendo em Barra do Piraí, na igreja do pastor Celso Martinez. Querido, teremos aqui o Tiago Jordano, coach de nível internacional, uma pessoa que tem capacitado empresários e grandes homens de negócio pelo Brasil afora. Vai estar conosco aqui também ministrando nessa conferência. Eu estarei falando, você sabe um pouco da história da nossa igreja, como que Deus foi gracioso conosco. Eu quero te contar um pouco de como que isso aconteceu. Teremos aqui grupos de interesse sobre várias áreas da igreja. Se você quer saber sobre artes, tem sobre artes, sobre som, sobre louvor, sobre células, sobre crescimento de igreja, sobre multiplicação de células, sobre discipulado. Querido, são quase 20 workshops disponíveis para você. Essa conferência não é para pastor apenas, é para servo de Deus, porque todo servo de Deus lidera alguma coisa no reino de Deus. Eu queria te convidar, você não pode perder, dia 14 de junho, quarta-feira à noite, começa a conferência. Paulo Mazzoni, Eli Soares cantando, show de bola. Quinta-feira, o dia inteiro de conferência, vários cantores e pregadores. Na sexta-feira, o dia inteiro de conferência, vários cantores e pregadores. E no sábado, a conferência termina à tarde. À noite, a nossa festa da multiplicação, uma festa linda da multiplicação das células. Você não pode perder isso. Olha, o investimento financeiro dessa conferência é muito pequeno, é uma pizza grande, tá certo? Para tanta coisa que você vai receber. Pastor, quero te dar um conselho, não vem sozinho não, traz a sua liderança toda, porque esse povo todo vai voltar muito animado para a sua igreja e vai te ajudar numa grande revolução de fé. Eu não vou ganhar a cidade sozinho, eu quero me unir a você. Vamos juntos, que Deus nos abençoe. Amém. Te espero, hein? 14, 15, 16, 17 de junho, aqui na Igreja Batista Atitude, Central da Barra. Você é meu convidado. Entre agora no site da igreja e faça a sua inscrição. Você não vai se arrepender de participar da maior conferência de liderança que vai ter esse ano nessa cidade. Eu te garanto, eu te espero. A palavra direta de hoje é sobre a mudança no Ministério da Justiça. Um ministro da Justiça foi retirado do seu cargo e o que a gente viu em áudios gravados de um senador e também de outros comentários que foram feitos em Brasília é que este ministro que foi tirado, ele tinha uma dificuldade. Ele estava com pouca interferência na Polícia Federal. Ele estava com pouca ingerência sobre a Polícia Federal. E por isso, o presidente, que está sendo acusado de roubo, ele bota um ministro que, teoricamente, vai ter mais influência, mais ingerência sobre a Polícia Federal. Queridos, essas coisas parecem que são novela. Tem coisa que acontece no Brasil que se a gente contar lá fora, eles vão falar assim, não, rapaz, isso é um filme que você viu. Isso é um filme, isso é uma revistinha em quadrinho. Não, isso é um conto, isso é um romance. Não pode ser verdade. Não é possível que uma nação de 200 milhões de habitantes, uma nação rica, uma nação que tem pedra preciosa, que tem paisagens fantásticas, uma nação que tem lugar para você plantar o que quiser, que tem um monte de climas aqui para você produzir coisas, desde o semiárido até o clima tropical, o clima que for,
Não, essa nação poderosa não pode estar vivendo isso. Realmente parece piada, parece piada, parece piada que um país já com uma democracia de tantos anos, um país que passou por uma declaração de independência ou morte, um país que tem uma bandeira onde está escrito ordem e progresso, a gente só tem a desordem e só tem agora luta contra o progresso, principalmente o progresso da democracia. É um absurdo. Quer dizer, então você vai tirar o ministro da Justiça porque ele não interfere na Polícia Federal e bota um que vai tentar interferir? O ministro da Justiça que interfere na Polícia Federal tem que ser preso. Ele tem que ser preso. Porque isso é banditismo, isso não é democracia. Isso é ir contra os princípios pétreos da nossa Constituição. Nós não podemos ferir a isenção das instituições, a transparência das instituições, a liberdade das instituições democráticas. Pelo amor de Deus, como é que o Ministério Público, como é que a Polícia Federal, uma hora querem botar mordaça no Judiciário? Não, se fizer uma coisa que eu não goste, eu entro na Justiça contra o juiz. Pronto, então o juiz não pode mais fazer nada que você não goste. O juiz agora é refém. Só que o juiz agora tem que pagar do bolso dele e o outro paga com o dinheiro da propina. Né? Querem botar mordaça uma hora no juiz, uma hora no Ministério Público, agora entra alguém para tentar parar a Polícia Federal. Gente, pelo amor de Deus, eu acho que está na hora da gente pensar que a sociedade civil, que as igrejas, que as instituições, e quando eu falo igreja evangélica, eu falo igreja católica, eu falo toda instituição religiosa, nós precisamos nos unir para dizer para esses caras lá de Brasília que pensam que o país é deles, porque tem 1000 caras lá que acham que o país é deles. São 200 milhões, 1000 pessoas acham que são deles, eles mandam no país, eles fazem o que quiserem. Não pode ser assim, não pode ser assim. O que nós vamos fazer? Nós vamos mudar todos esses que estão citados na Lava Jato, nenhum deles vai ser reeleito? O que nós vamos fazer? Nós precisamos repensar o país, repensar nossa postura como servos do Senhor. Eu não tenho partido político, eu não estou aqui falando contra o governo A, B ou C. Não, eu estou falando aqui de honestidade, de integridade. A Polícia Federal tem que poder trabalhar. Ah, mas ela está abusando por quê? Porque gravou um corrupto falando contra o corrupto? Porque gravou gente falando que tem juiz na mão? Porque gravou um presidente que viu um empresário falando das suas maracutaias e ficou calado? Você fica calado diante de um homem falar de um crime? Você fica calado? Não, os caras matou, estuprou, roubou, o problema é dele, não vou me meter não. É assim que um homem de bem, que um cidadão deve agir? Eu não tenho partido político, não sou e nunca serei vinculado a partido político. Não é essa a questão. A questão é que eu sou cidadão do Brasil. Está na hora de votar nos homens de bem. Tem homem de bem na política? Claro que tem. Claro que tem. Mas a maioria não é de bem. A maioria, mais de 50%, não é de bem. E esses são os que mais mandam, infelizmente. Eu queria que você fizesse uma pressão muito grande nos seus meios de comunicação. E queria te propor mais uma coisa. Ore pelo Brasil. Motive a sua igreja a orar pelo Brasil. Tem coisa que só vamos fazer pela oração. Na força não vai dar. Precisamos orar pela nação. E precisamos ter um voto cidadão. Se na sua igreja as pessoas estão votando em voto de cabresto, seja contra. Está errado. Ninguém pode determinar onde que vai ser o voto de uma igreja inteira. Podemos sim orar pelas pessoas, orar pelos candidatos. E quem é de bem, o povo sabe. Mas, meu querido, votar em voto de cabresto, de gente sem vergonha que se diz evangélico, chega.